Capítulo 29. Choque de Longshen. Havia cerca de 7 ou 8 pessoas naquele grupo, e Longshen podia ver claramente que o príncipe do Gran-Xia, Xia Changfeng, estava entre eles. Mas o que mais chocou Longshen foi aquele rosto familiar ao lado dele. Aquela mulher era muito esbelta e loura, mas seu rosto sempre tinha uma leve arrogância. Era a mulher louca que Longshen encontrou na guilda dos alquimistas. Por que ela estava lá? E por que ela parecia tão familiarizada com o príncipe do Gran-Xia? Longshen simplesmente não conseguia entender. Seu grupo entrou em uma casa de chácara logo depois que ele os notou. Uma dessas pessoas é o quarto príncipe. Shuiao avisou Longshen, pois ela também viu essas pessoas. O quarto príncipe. Ele deveria ser o príncipe mais discreto. Ele nunca participou das lutas internas dos príncipes. Mas então por que ele estava com o príncipe do Gran-Xia? Ele também mudou sua aparência, mas seu dedo tem uma marca de anel que ele esqueceu de esconder. Ele normalmente usa um anel de dragão com um padrão muito distinto, então eu o reconheço facilmente, disse Shuiao. Como princesa, ela poderia ter que agir com arrogância todos os dias, mas também era muito perceptiva aos hábitos cotidianos de cada príncipe, assim, ela foi facilmente capaz de ver através do disfarce do quarto príncipe. Longshen sentiu uma dor de cabeça chegando. Por que o quarto príncipe se disfarçaria? Ele queria se infiltrar e usar seu sentido divino para espionar secretamente. No entanto, a porta foi guardada por uma dúzia de tropas de elite do Gran-Xia. Fazer isso seria simplesmente muito difícil. Era no meio do dia, e tentar entrar sorrateiramente seria basicamente impossível. Ele desistiu dessa ideia. Shuiao, vou voltar e preparar alguns ingredientes que resolverão as energias espirituais estrangeiras em seu Dantain, disse Longshen. Apesar de estar relutante em se separar, ela ainda obedientemente acenou com a cabeça. Longshen foi direto para casa. Assim que ele passou pelo portão, um grito feliz soou. Irmão Longo! Wild era um pequeno gigante agora, e ele olhou excitado para Longshen. O Wild atual havia se tornado muito mais animado, e o que mais agradava a Longshen era que ele não era mais tão magro quanto antes. Seus braços nus eram claramente maiores, e algumas veias indistintas podiam ser vistas sob a pele. Haha, você tem comido corretamente, Wild. Longshen deu um tapinha em seu braço robusto. Irmão Long, eu como até ficar satisfeito todos os dias. Sinto que me tornei muito forte agora, assim, eu quero estar com o irmão Long para que eu possa protegê-lo. Wild bateu no peito com confiança, emitindo um som como um tambor trovejante. Longshen assentiu e trouxe Wild para seu próprio quarto. Ele então usou seu sentido divino para examinar o corpo de Wild. O que? Apesar de nutri-los todo esse tempo e alimentá-los tanto, ainda menos de 10% das células de Wild estavam ativas. E quando ele examinou seus 4 meridianos, notou que eles haviam se expandido um pouco. Mas o mais chocante de tudo era que havia o que parecia ser um traço de Ti espiritual dentro de seu Dantian. Você aprendeu a cultivar? Perguntou Longshen. Irmão Long, o que é esse cultivar? Perguntou Wild com os olhos arregalados. Não importa.
Long Shen também não teve vontade de tentar explicar uma coisa dessas. Continuando seu exame, ele notou que o Dantian de Wild estava mortalmente imóvel, mas ainda havia um fluxo constante de Qi espiritual do mundo que estava fluindo em seu Dantian. Que constituição anormal, mesmo sem cultivar, ele absorve energia automaticamente por conta própria. Long Shen inalou uma lufada de ar frio, isso era algo que ele nunca havia encontrado antes. O Dantian de Wild continha uma enorme quantidade de Qi espiritual, o que significava que uma vez que seu corpo estivesse forte o suficiente, ele seria capaz de absorver automaticamente o Qi espiritual do céu e da terra para usar. Se outros artistas marciais soubessem disso, eles definitivamente ficariam loucos. Isso significava que mesmo quando Wild estava dormindo ou comendo, ele ainda estaria cultivando incessantemente. Wild, vou te ensinar alguns métodos simples de cultivo e como usar o Qi de seu Dantian. Devido ao quão único o Dantian de Wild era, Long Shen decidiu não ensiná-lo nenhuma habilidade de batalha. Wild tinha apenas 4 meridianos, o que significava que ele não poderia usar nenhuma habilidade de batalha por enquanto. Então Long Shen apenas o ensinou a circular seu Qi espiritual em seus braços e pernas, aumentando passivamente sua força. Mas Long Shen ainda superestimou a habilidade e as habilidades de compreensão de Wild. Mesmo algo tão simples como ligar ao seu Dantian exigia 6 horas do tempo de Long Shen para explicar. Apesar de ter a garganta de Long Shen em carne viva, Wild ainda estava perplexo. Long Shen sabia que não podia ficar com raiva. Wild o estava escutando completamente inocentemente, então sua barriga cheia de raiva nunca foi liberada. Ok, que tal isso? Até que você aprenda isso, vou trabalhar com você até a morte. Long Shen suspirou impotente. Desculpe, irmão Long, eu sou muito estúpido. Eu poderia passar uma vida inteira sem descobrir isso. Wild baixou a cabeça desanimado. Wild realmente era muito incompetente, ele foi incapaz de mergulhar nem mesmo um pouco dentro de seu Dantian. Ele nem conseguia encontrar onde estava seu Dantian. Long Shen não estava disposto a se resignar a esse resultado. O físico de Wild era tão poderoso que era assustador. Se ele tivesse a ajuda de seu Qi espiritual, o poder com o qual ele poderia explodir seria absolutamente aterrorizante. Long Shen sentiu que era um desperdício. Ele se sentia como um mendigo que tinha uma montanha de ouro, mas ainda confiava em implorar para passar todos os dias. De repente, os olhos de Long Shen brilharam. Colocando a mão nas costas de Wild, ele disse: deixe-me ajudá-lo a encontrar seu Dantian. Sua força espiritual se derramou no Dantian de Wild. Como Wild confiava completamente em Long Shen, não houve a menor resistência. Long Shen facilmente fundiu sua força espiritual no Dantian de Wild. Além disso, mesmo que Wild quisesse resistir, ele não sabia como. Mas pelo menos agora Wild havia encontrado a posição de seu Dantian. Agora que você encontrou seu Dantian, o próximo passo é mergulhar nele. Imergir. Use sua intenção para se prender ao seu Dantian. Intenção. Long Shen suspirou. Mas ele ainda controlava pacientemente seu temperamento. Concentre toda a sua mente em seu Dantian. Ah, e daí? Tente fazê-lo girar. No sentido horário ou anti-horário. Long Shen estava praticamente sem palavras.
Não importa. Desde que circule, está tudo bem. Agora que havia encontrado sua posição, Wilde lentamente tentou controlar seu Dantian. No entanto, era como se o Dantian nem fosse dele e ele não pudesse movê-lo. Você não está focado o suficiente. Feche os olhos e tente novamente. Finalmente, sob as grandes expectativas de Long Shen, o Dantian de Wilde moveu-se ligeiramente. Embora fazer exatamente isso não fosse exatamente usar seu Dantian, pelo menos, ele o encontrou e abriu o caminho. Long Shen relaxou um pouco. Bom, a seguir vou usar minha força espiritual para guiar o Ti de seu Dantian por um ciclo. Lembre-se de como estou fazendo isso. Depois de dizer isso, a força espiritual de Long Shen circulou no Dantian de Wilde. Quando o Dantian de Wilde sentiu a força espiritual de Long Shen, foi como se tivesse sido provocado e imediatamente explodiu. O Dantian originalmente completamente calmo era imediatamente como um vulcão em erupção, como ondas furiosas tentando engolir o céu. Wilde, você pode controlar seu Dantian. Long Shen começou a comemorar, mas... Não sei o que aconteceu. Wilde ficou completamente chocado com a revolta do Ti espiritual dentro dele. Não tenha medo, lembre-se do caminho que estou tomando. Long Shen não teve vontade de lhe dizer a posição de cada um de seus pontos de acupuntura. Ele não seria capaz de se lembrar deles de qualquer maneira, então ele pulou isso. Fazê-lo se lembrar da sensação de onde eles estavam era bom o suficiente. Long Shen usou sua força espiritual para atrair o Ti de Dantian de Wilde em seu braço. Long Shen queria ir devagar e circulá-lo. Como ele poderia ter previsto que assim que o Ti de Wilde alcançou seu braço, ele se tornou como um cavalo selvagem e se recusou a ser controlado por Long Shen. A energia selvagem surgiu. Wilde sentiu um grande poder passar por seu braço, então ele instintivamente deu um soco. Estrondo. Todo o telhado foi sacudido em pedaços, fumaça e poeira explodiram, revelando o céu estrelado acima. Que energia frenética! Long Shen ficou extremamente alarmado. Tudo isso tinha sido causado pelo vento do punho de Wilde, mas já era tão assustador. Se alguém fosse atingido pelo punho de verdade, não seria esmagado em polpa. Wilde também estava estupefato com seu próprio poder. Ele nunca pensou que teria tanta força. Long Shen examinou mais uma vez o Dantian de Wilde e descobriu que o Ti espiritual dentro dele estava basicamente esgotado. Wilde, volte e descanse. Lembre-se do que lhe ensinei e treine todos os dias. Não brinque, ordenou Long Shen solenemente. As habilidades de compreensão de Wilde já eram extremamente baixas. Se ele fosse preguiçoso também, então mesmo um imortal divino seria incapaz de ensiná-lo. Não se preocupe, irmão Long, vou treinar como se minha vida dependesse disso. Wilde estava cheio de excitação agora. Depois que Wilde saiu, Long Shen olhou sem palavras para a sala sem teto. Que segredo estava escondido dentro do corpo de Wilde? Aquele punho até chocou Long Shen. Se aquele especialista em condensação do sangue de sobrancelhas compridas fosse atingido por isso, sem dúvida ele morreria. Mas agora, 90% das células de Wilde ainda estavam adormecidas. Se todos fossem acordados, até Long Shen sentiria um medo tremendo. Mas pensando na natureza simples e honesta de Wilde, Long Shen balançou a cabeça.
Wilde era seu irmão, e quanto mais forte ele fosse, melhor. Não havia necessidade de se preocupar. Pegando um pedaço de papel, ele escreveu uma lista de 48 nomes de ingredientes medicinais. Pílula de fusão estelar, uma pílula medicinal de segundo nível. No momento, não tenho como refinar uma pílula medicinal de segundo nível de grau superior. Parece que só posso ir ao grande mestre Yun-Ti. Mas primeiro preciso coletar todos os ingredientes medicinais. De acordo com as lembranças de Long Shen, a pílula de fusão estelar deveria ser capaz de resolver as energias espirituais estranhas dentro do corpo de Shuiao, mas tinha que ser uma pílula de grau superior. A chama da pílula de Long Shen atual era muito fraca, apesar de quanto talento ele tinha a esse respeito, era impossível para ele refinar uma pílula de segundo nível de alto nível com uma chama de pílula. No dia seguinte, Long Shen saiu de casa. Chegando ao depósito da Guilda dos Alquimistas, ele entregou sua lista. O que estava fora das expectativas de Long Shen era que todos os ingredientes pudessem ser encontrados aqui, exceto um dos ingredientes principais, a erva fundente estelar. A grama de fusão estelar era um tesouro extremamente precioso. Era algo que poderia ser usado para refinar muitas pílulas de segundo nível e, de fato, a maioria das pílulas de segundo nível realmente o exigia em sua fórmula de pílula, tornando-o sempre escasso. Long Shen assentiu. Só faltar um ingrediente já era melhor do que Long Shen esperava. Coletando seus ingredientes e deixando a Guilda dos Alquimistas, Long Shen de repente viu uma certa figura. Um sorriso ligeiramente cruel apareceu em sua boca. Capítulo 30. Teimoso até a morte. O que estava na frente dele era a pessoa que havia sido espancada quase até virar polpa por Long Shen, Zhu Yaoyang. Os artistas marciais realmente tinham uma força vital tenaz. Da última vez, ele tinha sido espancado tanto, mas agora ele parecia totalmente bem. A família Zhu estava realmente disposta a gastar dinheiro com o filho. Quase todos os ossos foram quebrados em seu corpo. Foi apenas gastando uma grande quantidade de moedas de ouro que ele foi retirado dos portões do inferno. Mas mesmo com os recursos financeiros da família Zhu, seus ferimentos ainda eram extremamente graves. Ele veio à guilda hoje para pedir pílulas de recuperação puldarussas. Atualmente, ele ainda estava extremamente fraco. Desde que foi espancado, por algum motivo ele sempre começava a ter alucinações no meio da noite. Inúmeros demônios o atormentariam, e agora ele nem ousava dormir com as luzes apagadas. E além disso, todas as manhãs ele sentia sua alma doer como se agulhas estivessem penetrando nele, doendo-o tanto que ele só podia rolar no chão. Mas os alquimistas da guilda não conseguiram encontrar nenhuma razão para esse sofrimento, apesar de examiná-lo várias vezes. Eles só puderam concluir que era devido a um déficit de Ti dentro dele, então eles tiveram que primeiro restaurar seu corpo. Mas mesmo depois de meio mês, ele não havia melhorado nem um pouco. Os sintomas realmente pioraram, e mesmo que ele não adormecesse, ele veria inúmeros demônios exigindo sua vida. Quanto à dor em sua alma pela manhã, não eram mais agulhas, mas uma chama ardente o queimando, tornando-a tão dolorosa que ele desejou poder morrer. O atual Zhu Yaoyang estava extremamente emaciado, e sua tez estava ficando amarela, uma grande diferença de seu antigo eu confiante e fácil.
Juliaoyang, já faz um tempo. Como você tem estado recentemente? Long Shen sorriu como se o estivesse abençoando e fez uma concha com as mãos em saudação. Assim que Juliaoyang viu Long Shen, foi como se ele tivesse visto um fantasma e seu rosto ficou mortalmente pálido. Long Shen, como você está? Você não parece tão bem. Isso realmente me deixa desconfortável. Só estou preocupado com você. Como estão os demônios à noite e a alma assando pela manhã? Perguntou Long Shen. Como você sabe sobre isso? Poderia ser, foi você. Os olhos de Juliaoyang estavam cheios de alarme. De repente, ele se lembrou da pílula medicinal que Long Shen lhe deu depois de espancá-lo. De acordo com a Guilda dos Alquimistas, tinha sido uma pílula para proteger os órgãos e seu efeito era garantir que ele não morresse por um tempo, apesar de sua falha interna de órgãos. Mas Juliaoyang sempre sentiu que algo estava errado com esse incidente, e ao ouvir as palavras de Long Shen hoje, ele imediatamente suspeitou daquela pílula. Long Shen, esses fantasmas são definitivamente seus. Seu bastardo desprezível. Juliaoyang exclamou amargamente seu ressentimento. Pensando na dor que ele estava passando esses dias, ele gritou com raiva e atacou Long Shen. Um simples tapa aterrissou em seu rosto. A força por trás disso não era muito grande e só o fez voar. Desprezível. Você ousa me chamar assim? Não importa o quão desprezível eu seja, não é nem um centésimo de quão ruim você é. Diga-me, quantos métodos desprezíveis você usou contra mim ao longo desses anos? Long Shen acenou levemente com a mão e disse com indiferença, você mesmo nem se lembra mais. Ser cruel sempre terá uma represália. Agora que estou mais forte, não devo me vingar um pouco. O tapa em seu rosto deixou Juliaoyang completamente sóbrio. Apesar de se recuperar de seus ferimentos nesses dias, ele não parou de obter informações sobre Long Shen. O fato de Long Shen ter derrotado um guarda-costas imperial do príncipe do Grande se abalou completamente a capital. Aquele era um verdadeiro especialista no reino da condensação do sangue. Em termos de poder marcial, Juliaoyang não era mais páreo para Long Shen. Em termos de status, Long Shen era um grande aprendiz de pílulas e era ainda menos comparável a ele. Juliaoyang não pôde deixar de suspeitar do que os alquimistas da guilda lhe contaram. A Guilda dos Alquimistas deve estar totalmente ciente de todos os métodos de Long Shen, então eles deveriam poder curá-lo. Em vez disso, eles o deixaram sofrer um tormento sem fim. Mas ele não sabia que havia julgado mal a guilda. Long Shen aplicou um pouco de líquido de busca de fantasmas em cima da pílula medicinal. Além do grande mestre Yun-Ti, ninguém mais na guilda seria capaz de descobrir isso. Obviamente, o Marquês Selvagem não tinha como convidar alguém tão grandioso quanto Yun-Ti. Muito menos ele, mesmo um príncipe não tinha essa capacidade. Long Shen, o que você quer para me libertar? Juliaoyang rangeu os dentes. Juliaoyang, o que aconteceu com toda essa sua coragem inflexível? Você me atormentou por tantos anos, mas eu nunca cedi a você. Agora, as coisas só viraram para o meu lado por tão pouco tempo. Se você quer parar agora, já é tarde demais. Tenho que seguir as regras do jogo, disse Long Shen com indiferença. Ele então se virou para sair. Você realmente não vai me deixar ir?
Se você quer escapar das profundezas da miséria, é muito simples. Pegue sua espada e puxe-a contra seu pescoço. Só dói por um segundo e então você estará livre. Não me implore por ajuda. Zhu Yaoyang ficou tão furioso que seu corpo inteiro tremeu. Quando ele era assombrado por fantasmas e sua alma chamuscada, ele realmente queria usar a morte para se livrar da dor. Mas assim que esse momento passou, ele voltou a ser uma pessoa normal e estava cheio de saudade da vida. Essa foi a razão pela qual ele não podia nem se matar. Se ele escolheu a vida, foi a miséria. Se ele escolheu a morte, ele foi incapaz de passar por isso. Zhu Yaoyang estava prestes a entrar em colapso. Ele não teve coragem de se matar, mas se continuasse assim, ele enlouqueceria. Zhu Yaoyang rangeu os dentes e se ajoelhou no chão. Long Shen, eu imploro, admito a derrota. O ódio de Long Shen já não queimava tão intensamente quanto antes. O atual Long Shen estava alto e muito acima de Zhu Yaoyang, e eles não estavam mais no mesmo nível. Ele não colocou uma pequena formiga dentro de seus olhos. Long Shen não era um padre que retribuiria a inimizade com bondade. Mas olhando para o estado miserável de Zhu Yaoyang, a maior parte de sua raiva desapareceu. E também foi perfeito, já que Long Shen estava desejando ouvir alguns segredos dele. Assim que ele estendeu a mão para esfregar seu anel espacial, a força espiritual de Long Shen de repente percebeu que Zhu Yaoyang estava secretamente cerrando os punhos e estava cheio de ressentimento amargo. Long Shen murmurou baixinho para si mesmo por um momento antes de sorrir friamente. Uma pílula medicinal apareceu de seu anel espacial e ele a jogou diretamente para Zhu Yaoyang. Esta pílula medicinal é para você. Espero que você não seja meu inimigo no futuro, caso contrário, você vai se arrepender por toda a vida. Long Shen então saiu. Zhu Yaoyang esperou até que Long Shen estivesse longe antes de se levantar. Olhando para sua figura distante, ele estreitou os olhos. Long Shen, se eu não deixar você morrer uma morte miserável, então eu não seria Zhu Yaoyang. Ele não tinha medo de Long Shen envenená-lo porque havia várias pessoas à distância que tinham visto o que tinha acabado de acontecer. Se ele realmente morresse dessa pílula medicinal, Long Shen não seria capaz de escapar da punição. Portanto, ele engoliu a pílula medicinal com confiança. No dia seguinte, Zhu Yaoyang ficou muito feliz ao descobrir que seus terrors noturnos haviam desaparecido e ele não precisava mais sofrer com a sensação de sua alma queimando todas as manhãs. Ele friamente zombou do lado de dentro. Long Shen, apenas espere. Da próxima vez que eu agir, vou tirar sua vida de uma só vez. Nesse momento, a pessoa que vai se arrepender é você. Quando Long Shen viu Zhu Yaoyang comê-lo, ele também zombou. Você realmente é muito mal para viver. Na verdade, eu queria poupar sua vida, mas, infelizmente, você está cortejando o desastre. Irmão Longo. Long Shen estava andando pela estrada quando alguém de repente o chamou. Ele se virou para ver que era o gordo. Ele ficou surpreso ao descobrir que havia realmente alcançado o terceiro estágio celestial de condensação de Qi. Devido ao seu cultivo, sua construção originalmente gorda agora parecia ser robusta e forte. Gordo, você não é ruim. Você já alcançou o terceiro estágio celestial de condensação de Qi, sorriu Long Shen. Hehe, isso é tudo por causa do irmão Long,
ele disse um pouco tímido. Irmão Long, eu estava pensando em fazer uma visita a você. O que você precisa? Não, é só que desde que cheguei ao terceiro Eaven-Stage, sinto que deveria comemorar. Veja o que Xi Feng fez, eu não posso ser muito vergonhoso em comparação, certo? Disse o gordo. Ele avançou para o reino da condensação do sangue enquanto você está apenas no terceiro estágio celestial da condensação do Qi. Porque precisa haver uma grande celebração, riu Long Shen. Haha, esses não são os mesmos. Eu não conseguia nem cultivar antes, então a celebração desta vez está definitivamente no mesmo nível que a de Xi Feng, disse Fetio seriamente. Bem, quando meus irmãos me convidam para beber, eu não posso dizer não. Vamos lá. Sim, perfeito. Já encomendei um banquete e só falta você. O restaurante gorducho que o trouxe ficava no lado sul da cidade. Embora não fosse tão famoso quanto o que Xi Feng os trouxera, não era muito pior. Quando Long Shen entrou, viu que o gordo o havia dito a verdade, Xi Feng, Shao Rui e os outros já estavam lá. Haha, o irmão Long finalmente chegou. Long Shen também riu. Ele cumprimentou a todos e, assim que se sentou, a comida e as bebidas foram trazidas. Hoje é para comemorar meu avanço para o terceiro Eaven-Stage. Finalmente dei o primeiro passo no meu caminho de cultivo, e um futuro brilhante se abriu à minha frente. Este brinde é para Long Shen. Todos o elogiaram em voz alta. Eram todas pessoas cujos destinos mudaram apenas por causa de Long Shen. Long Shen também não fez cerimônia e bebeu um copo grande de álcool de uma só vez. Todos eram amigos, então não havia necessidade de se conter e todos bebiam copiosamente. Além de Xi Feng e o gordo, o resto deles ainda tinha que avançar além do primeiro estágio celestial de condensação de Qi. Espíritos heróicos eles tinham, mas não tinham uma alta tolerância ao álcool. Depois de apenas algumas xícaras, muitas bocas ficaram desprotegidas. Irmão Long, é como se você fosse um deus marcial dos céus, um gênio sem paralelo entre os homens. Estamos todos nos perguntando que tipo de mulher é adequada para você. Perguntou alguém com a ajuda do álcool. Antes que Long Shen pudesse responder, Shao Rou continuou, no mínimo, deve ser uma princesa. Quanto à aparência, tem que ser uma beleza capaz de cativar os pássaros e feras, eclipsar a lua e envergonhar as flores. E quanto ao nível de cultivo? Isso é o que for. De qualquer forma, ninguém se atreve a intimidar o irmão Long, mesmo o príncipe do Gran-Xia não é alguém de quem ele tem medo. Então sua futura esposa não precisa ser tão forte, haha. Certo. Em nosso Phoenix Cry Empire, a única que se encaixa melhor nesses critérios é a terceira princesa, disse o gordo, seus olhos se iluminando. Já vi a terceira princesa antes e, embora ela seja linda, esse tipo de temperamento é aterrorizante. Pessoas normais não seriam capazes de lidar com isso, suspirou outra pessoa. TCH, isso é porque ela ainda não conheceu o irmão Long. Até um tigre se tornará um gatinho na frente do irmão Long. Long Shen ficou sem palavras. Quando eles levantaram o assunto da terceira princesa, a bela imagem de Shuiao apareceu em sua mente. Ele não pôde deixar de sentir alguma pena. Shuiao era na verdade uma mulher de coração gentil, mas para se proteger,
ela teve que agir de forma arrogante e rude com o mundo. Pensando no tempo que eles tiveram juntos, um sentimento caloroso o encheu. Ao mesmo tempo, sentia-se estranho por dentro, não estava falando sobre coisas assim indignas de Shuiao. Long Shen estava pensando nisso quando a risada fria de uma mulher soou. Vocês, camponeses ultrajantes, realmente pensam nas coisas mais loucas. A terceira princesa é alguém que você é capaz de discutir. Capítulo 31. Outro confronto. As expressões de todos mudaram quando ouviram essas palavras. Fete o amaldiçoou, que mulher idiota é essa? Saia aqui para o papai. Assim que ele terminou de falar, uma mesa a sobe ouvindo do corredor, colidindo com eles. Mas de repente parou no ar. Long Shen o agarrou e, com um movimento de sua mão, ele o mandou voando de volta. Uma mulher tinha acabado de sair por ali. Ela tinha uma expressão desdenhosa e aquela mesa claramente tinha sido jogada por ela. Para realmente primeiro jogar uma mesa para esmagá-los e depois sair, que maneira nobre! Mas ela não esperava que a mesa que ela havia jogado fosse realmente bater nela com mais de 10 vezes a força. Apenas a força do vendaval criada pela mesa tornava difícil para ela respirar. Aconteceu muito rápido, e já era tarde demais para ela se esquivar. Se ela fosse atingida por isso, ela definitivamente acabaria com alguns ossos quebrados. A mesa de repente explodiu. Um homem com uma cicatriz de lâmina apareceu nos olhos de todos enquanto protegia a mulher. Quando todos o viram, suas expressões mais uma vez mudaram quando o reconheceram como o guarda-costas pessoal do príncipe do Grande Xia. O homem com cicatrizes ficou surpreso ao ver Long Shen e ele estreitou os olhos, dizendo: eu não esperava encontrar você de novo tão cedo. Embora ele tenha conseguido quebrar aquela mesa, ele não conseguiu dispersar completamente a força. Uma pegada pesada foi deixada no chão, mostrando que ele havia julgado mal a força de Long Shen. Não tem jeito. Afinal, sou um jovem. Tenho que agir energicamente e avançar pouco a pouco todos os dias. Não posso me comparar a alguém tão incrível quanto você que já se plantou e não avança mais. Eu, no entanto, ainda tenho um longo caminho a percorrer, disse ele com indiferença. O rosto do homem com cicatrizes escureceu, e ele estava prestes a responder quando outra voz soou. Haha, já faz alguns dias, mas o irmão Long ainda está tão suave como sempre. O príncipe do Grande Xia, Xia Shangfeng, caminhou lentamente com o mesmo rosto sorridente e simpático que ele havia usado antes. Xia Shangfeng sorriu, é apenas um mal-entendido. Deixe-me apresentá-lo à minha irmã, Xia Baishi. O queixo de Long Shen caiu. Então essa mulher louca era na verdade uma princesa. Então esta foi a razão pela qual o grande mestre Yunti lhe disse para ter cuidado com ela. Agora você sabe o quão grande é a diferença entre nós. Xia Baishi zombou do choque de Long Shen. Ele balançou sua cabeça. Sim, nós realmente somos bem diferentes. Mesmo se eu treinasse por 10.000 anos, não seria comparável a um idiota como você. Xia Baishi, que grande nome! Você? Seus olhos praticamente cuspiam chamas. Não apenas Xia Baishi, mas até os olhos de Xia Shangfeng ficaram frios por um momento antes de ele sorrir. Ok, agora que todos se conhecem,
Eu me pergunto sobre o que você estava falando antes para ficar tão animado. Fethiel e os outros estavam naturalmente um pouco desconfortáveis com o príncipe da grande Cia aqui. Afinal, ele era um príncipe, e a diferença de status era muito grande. Eles não eram tão obstinados quanto Long Shen e não ousavam dizer nada fora do lugar para ele. Todos ficaram em silêncio por um momento. Cia Baishi zombou. Eu ouvi esses sapos insultando a terceira princesa e falando sobre com quem ela se casaria. Mas, curiosamente, nenhum deles sabia que meu irmão já havia dado um presente de noivado à imperatriz viúva para conquistar a terceira princesa. Para esses caras ficarem de olho na noiva do meu irmão, eles realmente estão cortejando a morte. A expressão de Long Shen mudou com essa notícia. Ele friamente perguntou a Xia Changfeng: isso é verdade? Long Shen, controle sua atitude, advertiu o homem com cicatrizes. Não importa. Xia Changfeng acenou com as mãos para o homem com cicatrizes. Ele sorriu para Long Shen. A razão pela qual eu vim para o Phoenix Cry Empire desta vez foi porque meu pai me ordenou que pedisse em casamento a terceira princesa. Já que a imperatriz já concordou, devemos ser capazes de marcar uma data rapidamente. Se o irmão Long tiver tempo no futuro, convido você a vir ao meu Gran Xia para a festa de casamento. Quem sabia se Xia Changfeng estava fazendo isso de propósito, mas sua expressão para Long Shen era a de um vencedor olhando com pena para o perdedor. Ele sabia? Long Shen não pôde deixar de ficar preocupado, apesar de saber que Xia Changfeng o estava provocando de propósito. Mas sua raiva ainda aumentou incontrolavelmente. Talvez se ele estivesse fazendo isso sem saber a verdade, estaria tudo bem. Mas Long Shen sabia que havia uma conspiração em torno de Shuiao. Essas energias espirituais estranhas dentro dela eram sementes de energia esperando para serem colhidas. Parecia que alguém finalmente tinha vindo para colhê-los agora que estavam maduros. Embora a pessoa que os colocou no lugar não fosse Xia Changfeng, ele foi quem se beneficiou disso, então ele definitivamente era um participante. Ele deve saber muitos segredos. Pensando em suas próprias experiências, ele se perguntou se sua situação tinha algo a ver com Xia Changfeng. A probabilidade era definitivamente alta. Sua intenção de matar ferveu quando ele pensou nas conspirações em torno dele e Shuiao. Mas agora ainda não era hora de agir. Ele ainda tinha que ficar mais forte. Apenas a ponta do iceberg havia sido revelada a ele até agora. Ele ainda não estava no controle, então ele precisava aguentar. Tendo isso em mente, sua raiva foi rapidamente substituída por calma. Vendo a expressão de raiva de Long Shen desaparecer de repente, o coração de Xia Changfeng tremeu levemente. A cautela que sentia em relação a Long Shen aumentou, os inimigos que podiam controlar suas emoções eram os verdadeiramente aterrorizantes. Irmão Xia, eu não acho que você deva propor a terceira princesa. Long Shen balançou a cabeça. Por quê? Estudei os segredos do destino. Quando fiz alguns cálculos para você, percebi que o nome do irmão Xia contém a palavra vento, enquanto o nome da terceira princesa contém a palavra floresta. O vento destruirá a floresta, então não é bom para a terceira princesa. Long Shen estava observando a expressão de Xia Changfeng. O irmão Long é realmente engraçado.
Como uma coisa dessas pode receber crédito verdadeiro? Riu Xia Shangfeng. Os olhos de Long Shen ficaram ainda mais sombrios. Ao usar seu senso divino até o limite, ele notou que, embora a expressão de Xia Shangfeng pudesse não ter mudado enquanto ele falava, seu coração pulou um pouco. Então esse bastardo realmente sabe muito. Não tão. Minha capacidade de ler rostos está definitivamente no nível de mestre. Irmão Xia, você tem muito fogo em sua vida, e é por isso que você recebeu o nome de Shangfeng. O fogo empresta o poder do vento. Tal chama se espalha por milhares de quilômetros sem que nada mais possa bloqueá-la. É realmente um bom nome, elogiou Long Shen. Xia Shangfeng sorriu levemente, mas também parou por um momento, seu coração disparando. Long Shen realmente tinha essas habilidades. Seu nome realmente tinha sido inspirado por uma pessoa misteriosa que o havia explicado exatamente como Long Shen havia explicado. Sua vida foi fadada ao fogo, e somente devido a isso seus pais o nomearam Shangfeng. Embora ele mantivesse sua expressão tão calma como sempre, seu coração estava pulando e seu sangue subindo. A mudança em sua respiração foi incapaz de escapar da consciência de Long Shen. Long Shen riu por dentro, não esperando que seu ato falso realmente tocasse em algo. Ele continuou: quanto à nossa terceira princesa, seu nome contém o personagem Yao. Você está fadado ao fogo, mas o nome dela tem água. Mais importante, o nome dela também tem o caractere de rei, então não é apenas água comum, mas o rei da água. O vento e a floresta se repelem, enquanto a água apaga o fogo. Você não pode se casar com alguém com esse nome. Além disso, a capital é cercada por água nos 4 lados, então é muito arriscado para o irmão Xia. Se você ousar se casar com a terceira princesa, provavelmente não viverá o suficiente para deixar o Phoenix Cry Empire. Então, eu aconselho você a desistir dessa noção. As mulheres são como roupas, por apenas uma peça de roupa, você colocará sua vida em perigo. Simplesmente não vale a pena. Shifeng, o gordo e as expressões dos outros mudaram. Ele estava ameaçando o príncipe. Quanto à capacidade de Long Shen de ler rostos, eles meio que acreditavam e meio que duvidavam. Mas agora, Long Shen estava explicando tudo muito claramente e eles não podiam deixar de confiar nele. Neste momento, a expressão de Xia Shangfeng era muito feia. As palavras de Long Shen o deixaram muito desconfortável, pois ele não tinha como refutá-las. Não tente nos iludir com suas mentiras. Você acha que pode confundir um príncipe apenas usando alguns truques de salão? Eu acho que você está ficando cansado de viver, gritou o homem com cicatrizes com raiva. Um cachorro que não ouve realmente se atreve a falar antes de seu dono. Franziu o senho Long Shen. Desde o início, ele podia sentir a intenção assassina do homem com cicatrizes. E essa intenção de matar o gelou até os ossos. Isso significava que o homem com cicatrizes estava pensando em como matá-lo. Long Shen definitivamente não lhe daria nenhuma cara. Desgraçado! O homem com cicatrizes gritou com raiva e deu um soco em Long Shen. Pare! Xia Shangfeng impediu o homem com cicatrizes de atacar. Ele já havia retornado ao seu estado normal neste momento e sorriu para Long Shen. Quem teria pensado que o irmão Long tinha um lado tão engraçado?
meus horizontes foram realmente ampliados. Infelizmente, ainda tenho coisas para fazer neste momento, então vamos conversar outro dia. Xia Changfeng trouxe o homem com cicatrizes e Xia Baishi embora, mas Xia Baishi ainda deu a Long Shen um olhar raivoso, seu olhar desdenhoso parecendo considerar Long Shen apenas um pedaço de carne. Depois de descer as escadas, o homem com cicatrizes disse impiedosamente: se não fosse por você me bloqueando, Long Shen já estaria morto agora. Este Long Shen definitivamente tem que morrer. Eu também quase perdi o controle de mim mesmo. Esse bastardo é realmente repugnante. Mas Long Shen ainda tem outros usos por enquanto. Se ele morresse, isso afetaria nossos planos. Deixe-o viver mais alguns dias, suspirou Xia Changfeng. Mesmo alguém tão calmo quanto ele quase havia tomado uma atitude para atacá-lo. Ele estava realmente furioso. O mestre enviou ordens para eu derrotar Long Shen na frente daquele velho bastardo Yun-Ti. Se você matá-lo antes disso, definitivamente vai enfurecer aquele velho fantasma, disse friamente Xia Baishi. Aquele velho idiota. Se eu sinceramente implorei ou tentei seduzi-lo, ele simplesmente não me ajudaria. Que perda de tempo! Xia Changfeng olhou para ela e balançou a cabeça. Desde o início, as tentativas do mestre de fazer você seduzi-lo provavelmente não funcionariam. Por quê? Xia Changfeng balançou a cabeça e não respondeu. O homem com cicatrizes ao lado dele suspirou: porque, princesa, você não tem o temperamento adequado de uma mulher. Xia Baishi deu um tapa no rosto do homem com cicatrizes, mas ele apenas sorriu com indiferença, parecendo muito acostumado a isso. Depois que eles saíram, Long Shen e o resto também perderam o interesse em beber. Long Shen sentiu como se o tempo estivesse acabando para ele. Quanto mais se aproximava da verdade, mais perigoso se tornava. Uma vez que toda a verdade fosse revelada, se ele não tivesse força suficiente, sem dúvida morreria. Mas fundamentalmente não havia tempo suficiente. Ele tinha que aproveitar cada momento para cultivar. Apenas o menor aumento de poder lhe daria uma chance maior de sobreviver. Mas a situação de Shuiao também o pressionava. Ele tinha que correr contra o tempo e resolver o assunto dela. Você é Long Shen. De repente, um homem magro de meia idade entrou no restaurante e cumprimentou Long Shen.